Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro, pela gentileza. Senhoras e senhores senadores, Rádio, TV Senado, Agência Senado. Senhoras e senhores, nessa semana, estudo da corretora norte-americana Wells Fargo Securities apontou que o Brasil é um dos países emergentes mais vulneráveis a uma crise financeira. É o quinto colocado numa lista de 28 países e se encontra numa situação semelhante à da crise asiática de 1998, sobretudo em razão do baixo potencial de crescimento e dos déficits em conta corrente. O governo atual precisa entender que o tripé da estabilidade econômica, representado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelas metas de inflação e o câmbio flutuante, não pertence a um ou outro partido. É um legado do qual a nação não pode prescindir-se. O desejo for garantir as condições mínimas para o progresso sustentável e duradouro. Aqui me associo aos que fazem críticas à gestão financeira do atual governo, que quer, a todo custo, mudar a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo vai acabar colocando em risco a estabilidade econômica, uma conquista do povo brasileiro. Nesta cega e obstinada corrida pela reeleição da presidente, o que se tem visto é um jogo de vale-tudo, marcado por medidas que beiram a falta de responsabilidade com o futuro do Brasil. Como bem observou o senador Jarbas Vasconcelos, em discurso aqui, nesta tribuna, é senso comum de déficits fiscais elevados e dívidas públicas crescentes comprometem a estabilidade econômica. De fato, esse populismo com o dinheiro público, em que se distorcem dados contábeis, como maquiagem das contas públicas, queda expressiva do superávit primário, aumento da inflação e crescimento da dívida bruta, tem todos os ingredientes para montar um coquetel explosivo e detonar a estabilidade econômica. E é exatamente isso que ocorre quando se administra em torno de projetos políticos e não em nome das prioridades da nação. Falta um compromisso do Partido dos Trabalhadores com a estabilidade econômica e o futuro do Brasil. Senhor presidente, não se pode jogar com dinheiro público como se o país fosse um cassino com apostas de o tudo ou nada. Ora, onde vamos parar nesse ritmo? Rasga-se a Lei de Responsabilidade Fiscal? Ignora-se as leis das licitações? Contrata-se para a Copa e para o PAC 2 pelo regime diferenciado? E simula-se o endividamento dos entes federados? E como se tudo isso não bastasse, a presidente critica o Tribunal de Contas da União. Sente-se incomodada porque o TCU está no papel constitucional de fiscalizar as obras e propor, inclusive, a paralisação diante de irregularidades de superfaturamentos. Senador Álvaro Dias, aliás, senhor presidente e senhor Álvaro Dias, senhores senadores, é de se imaginar o que teria feito o atual governo se não fosse o valoroso trabalho do TCU e do Ministério Público? Diga-se de passagem, essas duas instituições estão devendo ao Brasil uma investigação sobre os gastos da presidente na verdadeira campanha eleitoral em todo o país, custeada pelo dinheiro público. Senhoras e senhores senadores, uma das agendas mais importantes para qualquer partido que venha a suceder o PT na presidência da República, sem dúvida, é a revisão do Pacto Federativo. Passamos da hora de redefinir os papéis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no que tange tanto a tarefa de cada um nas áreas da educação, saúde, infraestrutura, a segurança e em outras, quanto aos montantes de repartições do orçamento para custeá-la e viabilizá-las. Concedo com muito prazer a palavra ao senador Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias, antes de Vossa Excelência partear o senador Ciro Miranda, só quero saudar os estudantes aqui de Mato Grosso, que constitui o Parlamento Mirim de Cuiabá, Mato Grosso. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Senador Álvaro Dias. Senador Ciro Miranda, Vossa Excelência discorre com competência sobre esta questão que preocupa o Brasil
As pessoas que possuem alguma visão estratégica de futuro sabem que o atual governo está armando uma bomba relógio de efeito retardado e é bom repetir isso reiteradamente. É bom repetir. Veja, enquanto a presidente se reúne para falar em corte de gastos, nós aprovamos aqui no Congresso a criação de empresas estatais e de novos empregos para os apaniguados do governo. Enquanto fala em corte de gastos, gasta mais de 6,5 bilhões, já gastou mais de 6,5 bilhões de reais em publicidade oficial para alardear que estamos no paraíso nesse país, usando produção cinematográfica, efeitos especiais, manipulando a verdade para convencer a opinião pública de que este governo é a solução para todos os problemas presentes e futuros. Por isso, o alerta que faz Vossa Excelência é feito no bom momento, na hora da reflexão, porque nós temos que estimular o bom debate para a campanha eleitoral do próximo ano. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência tem tanta razão. A irracionalidade desse governo, que está pregando uma austeridade, e ontem o governo, mandado pelo governo, e o governo aprovou aqui, nesta casa, 1 bilhão e 400 em mais uma agência que vai substituir a Emater, quando nós temos o Ministério da Agricultura, que podia muito bem ser usado. E também, como disse o senador Flecha Ribeiro, precisando, para escoar a produção que vem lá do Pará, precisava de 800 milhões, para isso não tem. Para baratear o escoamento de grãos, e isso não acontece, mas 1 bilhão e 400 tem. Senador Jarbas Vasconcelos, com muito prazer. Senador Ciro, não só para lhe parabenizar, também pela oportunidade da sua fala. O senador Álvaro Dias já colocou a coisa com muita competência, o que ele sempre faz, com relação ao dia de ontem. O que foi pior ontem, senador Ciro Miranda, foi a chegada aqui no plenário do Senado Federal de 2 projetos oriundos lá da Câmara, mas de origem da competência do Poder Executivo, criando uma agência e o outro 518 novos cargos lá no Ministério dos Transportes, em especial no DENIT. E foi firmado lá no Palácio do Planalto, com toda certeza Vossa Excelência não estava lá, porque Vossa Excelência não pertence à base do governo, foi um pacto para que não se votasse até o final do ano nenhuma matéria que aumentasse despesa. Quer dizer, a presidente faz um pacto de mentirinha, ela é a primeira a assinar esse pacto da mentirinha, convida os líderes do Senado e da Câmara que pertencem à base aliada, e aqui, concomitantemente, na mesma hora, o Senado votava 2 projetos, todos 2 que aumentavam despesas. Então, é realmente uma coisa inconsequente. A economia do país se encontra completamente desajustada. Vossa Excelência chamou a atenção da vulnerabilidade do país para um desajuste total e completo. É como se a gente estivesse à beira de um precipício, né, de um abismo. E o Brasil, só quem não sente isso é o governo. É o ministro da Fazenda Mantega, é a presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, e seus principais auxiliares da área econômica. Eu quero saudar a fala de Vossa Excelência, muito oportuna e, como sempre, firmada com muita competência. Muito obrigado, senador Jarbas Vasconcelos, e, como bem falou Vossa Excelência, é uma irracionalidade. Quer dizer, o jogo da barganha continua. Os apaniguados estão aí aos montes, aos borbotões, e nós estamos pagando essa conta. E para a grande população na mídia, então aparece ontem não a aprovação desses cargos, mas sim apareceu a austeridade, entre aspas, que parece que ela quer pregar. Então é realmente um factoide. A Federação Brasileira é extremamente engessada e centrada no poder da União. O Pacto Federativo não nos parece capaz de captar as tendências da modernidade política e econômica do Brasil e de viabilizar a demanda inadiável pelo desenvolvimento regional, mola mestra do governo.
Além de não assumir a devida liderança e articulação de políticas públicas para resolver os entraves à competitividade e ao crescimento do país, a União joga com os estados e municípios sempre endividados e com poucos recursos para investimentos e ações sociais. O governo precisa ter a consciência e a responsabilidade cidadã com o futuro do Brasil e entender que esse quadro de endividamento não pode ser resolvido de forma irresponsável e com estímulo ao aumento da dívida dos estados e dos municípios. Se isso for feito, vão criar uma nova conta a ser paga pelos contribuintes e pelas futuras gerações. No lugar de refinanciar os empréstimos, o governo deveria ouvir os especialistas que debatem a matéria na Comissão de Assuntos Econômicos e entender a necessidade de que se fazerem auditorias e mudar a distribuição do orçamento da União. O Brasil precisa buscar as bases para um pacto federativo capaz de conferir maior agilidade e autonomia orçamentária e financeira para os entes federados. Com a participação permanente da sociedade e a constante vigilância sobre o poder público, a descentralização do orçamento permitiria que as ações das administrações locais e regionais fossem mais efetivas no atendimento das demandas do eleitor. Fica aqui um alerta. A cada dia percebe-se de forma mais clara e evidente o desespero do governo em tentar garantir a reeleição a qualquer preço. O problema é que essa obstinação pode conduzir o Brasil para um desarranjo econômico, com consequências imprevisíveis e certamente danosas para com o desenvolvimento e o progresso do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.